Bom dia, pessoal. Tudo bem? O Dr. Carlos Frederico ele ainda não entrou, mas eu já mandei mensagem para ele. Aí, quando ele puder entrar, eu aviso vocês. Ele já me avisou que logo ele entra. Então, tudo certo, gente. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, gente, tudo bem? Eu pedi pro pessoal da liga entrar, tentar entrar bem pontualmente, só que tem poucos ainda. Então, quem sabe a gente aguarda uns minutinhos? Tudo bem, não tem problema não. Eu tô por aqui, só tô organizando umas coisas, tá? Aham, tranquilo. Eu vou reforçar lá pro pessoal. Vai.
Bom, eu acho que quem podia entrar, acho que já entrou. Então, quando o doutor quiser iniciar, pode ficar bem à vontade. Pode conduzir a nossa aula. A gente agradece mais uma vez, né, por estar aqui nos ensinando, trazendo mais experiências. A gente fica honrado e muito agradecido de estar adquirindo conhecimentos nesse sábado pós-provas. Imagina, obrigado. Só desculpa que eu tô um pouco sem voz por causa do resfriado, mas vamos tentar superar isso, né? Tá partilhado com vocês? Tá compartilhado, só não tá em tela cheia, os slides. E não tá passando, não, né? Não. Para mim tá aparecendo como. Deixa eu tentar de novo, então. Vamos lá. Agora está? Agora sim, aham, e tá passando também. Já. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar para vocês, né? Sábado é um dia difícil para todo mundo, mas quando a gente gosta do que faz, vale a pena, né? Estudar um pouquinho. É um assunto um pouco espinhoso, porque vocês talvez se vão ler direto no livro. Às vezes pode ser bem complexo pelos inúmeros títulos e divisões e subdivisões e uma série de coisas que existem sobre essa doença. Que na verdade não é uma doença, né? É uma síndrome que tem vários tipos de manifestações. Eu gosto sempre de deixar, quando eu vou estudar, o meu lado cirurgião aflorar e ser bem direto e reto naquilo que eu acho que é importante para a gente fazer o diagnóstico. O nosso interesse, claro, se você gosta de pesquisa, é uma outra coisa. Né? Quem vai trabalhar com pesquisa, neurofibromatose, legal, parabéns. Vai quebrar a cabeça com um monte de coisa para estudar, mas a gente, ainda como na formação e como médico, o nosso objetivo é dar o diagnóstico e fazer o melhor para o nosso paciente. Então, eu gosto de ser bem direto e eu vou fazer um resumo do que é a neurofibromatose, as principais manifestações, como é que a gente faz o diagnóstico. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu não me incomodo que, se alguém tiver alguma dúvida, quiser interromper, absolutamente não me atrapalha, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai falar sobre qualquer coisa é definir sobre o que a gente está falando, né? Então, o que é a neurofibromatose? A neurofibromatose, ela não é uma doença só. Então, elas são vários distúrbios, são relacionados entre si, porque tem algumas manifestações que são parecidas e que se sobrepõem. O grande problema da neurofibromatose é que ela pode causar vários tipos de tumores benignos, mas na maioria das vezes, mas também podem se malignizar. Podem se originar malignos já desde o começo, ou podem os tumores que são inicialmente benignos virem a se malignizar, o que é um problema. E muitas vezes, mesmo sendo tumores histologicamente benignos, né, essa classificação de benigno e maligno no sistema nervoso central, ela é muito complexa. Né? Você tendo um tumor histologicamente benigno no tronco cerebral pode ser muito mais grave do que você ter um tumor histologicamente maligno numa região do córtex muda, que não tem grandes funções e que você poderia fazer uma ressecção dessa lesão, enquanto que no tronco, mesmo que histologicamente seja benigno, você não é capaz de fazer a ressecção total. O diagnóstico da neurofibromatose, ele é principalmente clínico, tá? Talvez vocês ouçam falar muito sobre testes genéticos e claro que ele vai dar o diagnóstico e é bastante certeiro o teste genético. Nós só temos um problema com o teste genético que é, não há muitos locais que façam aqui no Brasil. E dois, é caro para burro. Então, assim, além de onerar o Sistema Único de Saúde, que não é o objetivo de ninguém, onerar o nosso próprio paciente, né? A gente onera o Sistema Único de Saúde quando você acha que tem alguma vantagem para o seu paciente. No caso, você não necessita de um diagnóstico genético, um estudo genético para o diagnóstico. Existem critérios bem estabelecidos que, se a gente fizer uma pesquisa clínica, a gente consegue firmar esse diagnóstico. Então, eu vou mostrar para vocês depois quais são os critérios que nós utilizamos para esse diagnóstico. E quais são os principais tipos? Existem inúmeros subtipos, tá? Mas os principais tipos eu vou dividir em três, eu não, né? Esse é um consenso que a gente tem de um grupo de estudo de neurofibromatose. Nós temos a neurofibromatose tipo 1, a schwannomatose relacionada com NF2, a neurofibromatose tipo 2, e a schwannomatose não NF2. Que são isso? Né? Que são esses tipos? Por que a gente divide? Se divide é porque tem algumas diferenças entre eles. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas.
A neurofibromatose tipo 1, que é a doença de von Recklinghausen, é a mais prevalente. Tá? Ela ocorre em média de uma para cada 4.500 pessoas, em média, assim. Tem manifestações neurológicas cutâneas e pode ter até de tecido mole e até manifestações ósseas. Tá? O gene da neurofibromatose tipo 1 tem uma localização específica na banda 17q11. E qual é o problema que acontece? Esse gene está envolvido na codificação da síntese da neurofibrina. Então, normalmente, nos pacientes portadores de neurofibromatose tipo 1, nós temos um número maior que 1.000 mutações que já foram identificadas nesse gene. E, embora seja uma doença autossômica dominante, ou seja, você tem transmissão quando tem alguém na família, 20 a 50% dos casos são provocados por uma mutação nova, ou seja, você não tinha histórico familiar e uma mutação nova, esse paciente começa a manifestar, mas aí, como é autossômico dominante, a descendência dessa pessoa que manifestou como uma mutação nova herdará esse gene. Já na schwannomatose relacionada ao gene da neurofibromatose tipo 2, a schwannomatose NF2 ela é responsável por 10% dos casos de neurofibromatose que a gente tem. Então, tem em torno de um para cada 25.000 pessoas manifestam a neurofibromatose tipo 2. A principal manifestação é um schwannoma, um tumor das células Schwann, que é vestibular, normalmente bilateral, é o que a gente chama de neurinoma do acústico. Então não se assustem, a nomenclatura é diferente, mas é a mesma coisa que está se referindo, tá? O neurinoma do acústico é um schwannoma. Então essa manifestação da neurofibromatose relacionada ao gene NF2, ela se manifesta com um schwannoma vestibular bilateral congênito. Ele também tem uma localização específica, por isso que os estudos genéticos conseguem nos dar esse diagnóstico, tá? Preciso, não deixa dúvida quando você faz o estudo genético, mas não é necessário. E o que acontece aqui é que a gente tem esse gene codifica a síntese da merlina, que é um supressor de tumor, é uma proteína supressora de tumor. E a gente já tem mais de 200 mutações identificadas nesse gene. E aí você não tem uma enzima que suprime o tumor, e aí você tem as manifestações com o surgimento dessas lesões neoplásicas. Aproximadamente metade dos pacientes com GNF2 herdam uma mutação de um dos pais afetados. Um dos pais era portador do gene, mesmo que não portasse a doença. Tá? E a schwannomatose não NF2, né, é a doença mais rara das neurofibromatoses mais frequentes, embora seja classificada como a mais frequente, ela é rara. 15% dos casos é um tipo familiar, tá? E está relacionado com a mutação germinativa no gene SMARCB1. Tá? E existem outros genes envolvidos, mas ainda não se definiu a certeza se realmente tem um papel ou não. Esses genes, eles são supressores de tumores também. Estão localizados no cromossomo 22, muito próximo ao gene anterior que produz a enzima supressora tumoral. O que esses pacientes manifestam? Normalmente, dois ou mais schwannomas se desenvolvem em nervos espinhais e periféricos, e às vezes são muito dolorosos. Mas você não tem schwannoma vestibular, então você não tem a lesão dentro do encéfalo. E quais são os tipos de tumores, então, que envolvem a manifestação da neurofibromatose? É claro que a neurofibromatose vai muito além de uma manifestação neoplásica ou tumoral. Porém, o que mais preocupa são essas manifestações. Preocupa do ponto de vista estético, né? A pessoa vê, às vezes, quando tem manifestação periférica, e preocupa porque é um tumor, né? Quando você fala essa palavra tumor, ah, se você tem que falar e dizer logo o seguinte, que normalmente é benigno, porque se você para no tumor para respirar, a pessoa já cai dura. Quando você falou tumor, já é um troço que as pessoas sobem no teto, né? Tumor, na verdade, é qualquer coisa que cresça dentro do nosso corpo. Pode ser desde um granuloma, pode ser neoplásico, pode ser displásico, pode ser neoplásico benigno. Então, você tem que ter cuidado quando você diz algumas coisas. E os dois principais manifestações é que a gente tem tumores periféricos e tumores centrais como manifestação da neurofibromatose. Os periféricos, eles são comuns na neurofibromatose tipo 1, que é a doença de von Recklinghausen. E pode se desenvolver em qualquer local ao longo dos nervos periféricos, mas é qualquer local mesmo, tá? Eu tenho alguns pacientes aqui que tem no pé, tem na região do pescoço, tem na mão, tem no rosto, onde tiver nervo pode se desenvolver esses tumores de origem neural periférica. Os tumores normalmente são neurofibromas.
O neurofibroma, ele não é bem o chivanoma, ele também contém células de Schwann, mas ele tem fibroblastos, eles têm células neuronais, eles têm mastócitos, é um emaranhado de células ali que fazem esse carocinho que surge no nervo. A maioria desses fibromas, desses neurofibromas, eles aparecem na adolescência. E, ocasionalmente, eles se transformam em tumores malignos da baía dos nervos periféricos. Não é comum acontecer, mas pode acontecer, tá? Quando você tem paciente com diagnóstico de neurofibromatose, que você tem a manifestação com o neurofibroma, e você percebe que um deles começou a crescer muito, começou a mudar a consistência, é sinal de que você às vezes precisa fazer uma biópsia. E qual é o problema? Eles nascem do nervo, né? Se você vai biopsiar, você vai tirar um pedaço da bainha do nervo. Então, a chance de você deixar o paciente com uma sequela no trajeto daquele nervo, se não é um nervo importante, se é que existe essa possibilidade, né? Porque todo. Eu sempre sou preocupado com essas coisas de, não, isso aqui é uma área não eloquente, é uma área eloquente. Eu acho que se existe no organismo tem uma função, né? A gente ficar tirando sempre é um problema. Então, existem, claro, os nervos que vão te deixar com uma pequena dormência, uma desestesia na planta do pé. A princípio não é grande problema, eu não vou perder a força. Mas depois de 1 ano, 2 anos sem sensibilidade, você pode pisar numa pedra, se machucar e não sente. Isso transforma-se numa coisa que incomoda o paciente. Então é um grande problema você fazer o diagnóstico. Você tem que escolher, às vezes, para biópsia, um neurofibroma que não seja num nervo muito importante e, se acontecer de malignização num nervo importante, às vezes o paciente pode ficar com sequelas realmente que incomodam ele quando você vai fazer o diagnóstico. Então não é uma coisa tão benigna assim a neurofibromatose, né? Os neurofibromas cutâneos, normalmente, então, eles são bem macios, assim, carnudos, porque é uma mistura de células, mas nós podemos ter neurofibromas subcutâneos, que normalmente são bem nodulares. Nós podemos ter neurofibromas plexiformes, tá? Aparecem nos plexos sacrais, plexos cervicais, e vão até as raízes espinhais, às vezes atravessa o forame intervertebral, comprime a medula, aí você começa a ter sintomas medulares. Você pode ter neurofibromas plexiformes difusos, tá? E você pode ter schwannomas, que são derivados das células Schwann, que raramente sofrem transformação maligna quando é um schwannoma puro. Então, quando você tem uma biópsia para o diagnóstico e faz um schwannoma, normalmente o prognóstico é melhor. O neurofibroma você tem que ficar mais de olho. E dependendo da localização, muitas vezes eles podem até não se manifestar com malignização, mas, por exemplo, neurofibromatose plexiforme, que aparece no plexo lombar, por exemplo, que comprime uma raiz nervosa, o paciente pode ter dores radiculares lancinantes por esse neurofibroma e você tem que retirar. E às vezes tem que retirar um pedaço da raiz e o paciente ficar com uma sequela neurológica, mas pelo menos fica sem dor. Então, eu acredito que hoje em dia já não tenha mais, mas quando eu estudava tinha-se uma ideia de que, fora a questão estética, né, da neurofibromatose tipo 1, da von Recklinghausen, e você perder a audição na neurofibromatose tipo 2, era uma doença relativamente benigna. Mas a gente, depois de acompanhar esse paciente por muitos anos, estudos mais detalhados, mostram que não é tão benigno assim, né? Principalmente a questão de dor. É muito comum os pacientes se queixarem de dor por causa dos neurofibromas. E nós podemos ter os tumores que não são periféricos, são centrais, que são mais agressivos ainda. Como, por exemplo, podemos ter tumores de origem glial ótica. Na maioria das vezes, por sorte, são astrocitomas pilocíticos, ou seja, são tumores de baixo grau de malignidade. Eles podem até ser assintomáticos, mas normalmente têm cometimento visual, mas podem comprimir o nervo óptico e levar o paciente até a maurose, né, a perda visual, a cegueira. Nós temos os chivanomas dos acústicos, né, que são os chivanomas vestibulares da neurofibromatose tipo 2, da NF2. Eles podem causar vertigens, ataxia, perda auditiva, tínitos, e podem causar compressão até de nervos adjacentes, porque o acústico, não sei se vocês lembram da anatomia, o oitavo par craniano, ele passa pela região do ângulo ponto cerebelar. E nessa região do ângulo ponto cerebelar também passa o sétimo par craniano, também passa o quinto par craniano. Então, os pacientes podem ter, por compressão adjacente, paralisias faciais, podem ter neuralgia de trigêmeo, podem ter uma série de manifestações junto com a manifestação da lesão do oitavo par craniano.
E ainda ao nível central, nós temos os meningiomas. Eles particularmente se desenvolvem nos pacientes com NF2. Tá? Também, na maioria das vezes, são de origem meningia, a célula, e são benignos, mas podem, em alguns casos, ter uma malignização também. Bom, como se manifesta, então, a neurofibromatose? Nós entendemos o que é, né? A gente sabe que é uma doença genética em que há proliferações de processos neoplásicos nos nervos periféricos e no sistema nervoso central. Nós temos três tipos principais: a neurofibromatose tipo 1, que é a doença de von Recklinghausen, a neurofibromatose tipo 2, que normalmente se manifesta com neurinomas do acústico, e nós temos a neurofibromatose não NF2, que podem ter lesões periféricas. E quais são os sinais e sintomas que se manifestam a neurofibromatose? Nós temos no tipo 1, principalmente, a maioria dos pacientes com neurofibromatose tipo 1, ela é assintomática. Tá? Alguns apresentam-se com sintomas neurológicos ou até anormalidades ósseas. Mas o que caracteriza essa patologia é que 90% das lesões de pele características estão presentes no nascimento ou se desenvolve na infância. São aquelas manchas de café com leite, né? Café au lait, como dizem os franceses que descreveram primeiramente, estão presentes no paciente. Ah, mas eu também nasci e tenho mancha de café com leite. Muitas pessoas têm, né? Muitas pessoas têm e se associa isso a uma portabilidade dos genes que você não manifesta a patologia. Para você ter um diagnóstico, ou pelo menos a suspeita de diagnóstico de neurofibromatose, você tem que ter no mínimo seis ou mais dessas manchas, além de alguns outros critérios para que você feche o diagnóstico. Então, ter apenas uma marquinha de nascença café com leite não é sinal de que você tenha neurofibromatose. Tá? Eu vou mostrar os critérios depois e vocês vão entender isso melhor. Então, essas manchas de café au lait são máculas marrons médias semelhantes a sardas. Geralmente elas são distribuídas no tronco, pela pelve e pelas dobras flexoras de cotovelos e dos joelhos. Mas também é uma característica, né? Na parte de dobra do cotovelo e do joelho, você tem essas manchas de café com leite. Embora as crianças que não têm neurofibromatose possam apresentar até duas ou três máculas desse tipo, crianças que têm neurofibromatose tipo 1, a doença de von Recklinghausen, elas têm igual ou maior que seis dessas máculas, e frequentemente tem muito mais do que isso, e essa característica de serem dobras flexoras. Tá? Isso é um sinal de alerta, isso é um red flag para você ficar de olho quando você percebe pacientes que têm essas manchas em dobras. Tá? Mais que seis e é presente em dobra, é altamente provável que essa pessoa tenha neurofibromatose. Os neurofibromas cutâneos, normalmente eles vão surgir, nesses casos, ao longo dos pequenos nervos periféricos. Durante a infância, esses variam de tamanho, tá? E formatos, surgem em número que varia de alguns apenas até vários, né? Talvez vocês já tenham visto imagens ou pessoas que têm neurofibromas pelo corpo inteiro, na face. E normalmente eles têm a cor da pele, ou pode ter até uma coloração meio rosa ou castanho amarronzada, e na maioria das vezes são assintomáticos, tá? Só quando crescem muito e comprimem alguma estrutura adjacente é que passam a ser sintomáticos. Essa é uma foto de uma paciente nossa que, como eu disse para vocês, obviamente não tem como você não suspeitar quando você olha, né? Você olha, você vê inúmeras manchas, tá? Além de já ter começado a formar os neurofibromas na pele. Tá? Então não tem como você olhar isso e achar, não, isso aqui é normal. Não é. Tá? E não é bem uma sarna, também tem gente que é sardento, não é isso, é o tamanho da mancha, é um pouquinho diferente. A gente diz que é semelhante pela coloração, mas não é aquela sardinha do rosto, é manchas mesmo que você percebe. Os neurofibromas plexiformes, a gente pode se desenvolver e ter uma tendência a crescer até tamanhos bem avantajados, e eles são irregularmente espessados e são distorcidos, às vezes têm deformidades grotescas e podem pressionar os nervos e outras estruturas. Então, quando esses neurofibromas não crescem apenas superficialmente, crescem nos nervos internos, ali no plexo, aí normalmente quando você tem assim, não só na medula, mas também ali ao longo do plexo cervical, ou mesmo intracraniano, você pode comprimir pares cranianos ali ao nível do tronco cerebral, que realmente é muito grave para o paciente. Então você vê que não é uma doença benigna. Essa foto é uma foto de um paciente nosso, para vocês terem uma ideia do que é um neurofibroma plexiforme, que é uma ressonância da coluna lombar, e todas essas bolinhas brancas, parecem os cachinhos de uva pendurados aqui do lado, são neurofibromas. Neurofibromas nas raízes nervosas. Então, esse paciente é muita dor, muita dor.
E qual é o problema? Não tem como você tirar isso. Como é que você vai tirar todos esses neurofibromas? Você vai arrancar todas as raízes fora do paciente. Esse paciente a gente teve que tratar com o implante de um catéter intradural para ele ficar injetando morfina quando ele tinha dor, porque é muita dor. Tá? Quem tiver interesse, é um artigo que a gente publicou na Revista Médica do Paraná. Tem um link ali em cima, no dia que vocês quiserem dar uma olhada, dei uma lida, porque é bem interessante. É raro de acontecer, mas quando acontece, é extremamente grave. Nenhum desses tumores provavelmente virará um tumor maligno. Tá? Por isso que eu digo que você tem que tomar cuidado com o que você diz, né? Se não é um tumor benigno, não é nada demais. É benigno histologicamente, mas a manifestação é muito ruim. A dor é lancinante. É como se ele tivesse várias hérnias de disco comprimindo o nervo ao mesmo tempo. Então, você tinha muita dor. Os sintomas neurológicos, vocês viram ali do plexo, obviamente o sintoma neurológico ele vai depender de onde está a localização dos fibromas, né? Se você tem um fibroma no sistema nervoso central, encéfalo, medula, dependendo do nível e do local, você vai ter as manifestações que decorrem do comprometimento daquele local. Então, se eu tenho um neurofibroma cervical, eu posso ficar tetraplégico, mas se ele é lombar, ele provavelmente só vai me deixar paraplégico. Se é no plexo sacral, pode ser descontrole esfincteriano. Se é no tronco cerebral, pegando um pouquinho do occipital, vou ter alteração visual. Se é no nervo da visão, também vou ter amaurose, mas sem o comprometimento de hipertensão intracraniana. Então, depende de onde você tem a lesão. Então, não há um padrão de manifestação neurológica comum, né? Você pode pegar qualquer região do encéfalo, do sistema nervoso, você vai ter a manifestação de acordo com aonde estiver o tumor que cresceu mais e está levando o paciente a manifestar os sintomas. Além de toda a questão neurológica, a gente não pode esquecer, como eu disse para vocês, é uma síndrome. Tá? A neurofibromatose ela é um conjunto de sinais e sintomas. Então, ela não tem apenas manifestação neurológica. Ela pode se manifestar com outras anomalias do esqueleto, como displasia fibrosa, cistos ósseos subperiostais, os pedículos vertebrais podem ser lesados. Tá? O paciente pode ter associação com destruição de pedículo, escoliose por causa disso. Tá? Aí você vai ter adelgaçamento de ossos longos, pseudoartroses, ausência da asa do esfenoide, o paciente tem uma exoftalmia pulsátil porque não tem asa do esfenoide. Então tem uma série de outras associações que vêm junto com a síndrome neurofibromatosa. E a gente deve ficar atento para esses pacientes, principalmente as deformidades do esqueleto, que se desenvolvem também ao longo da vida do paciente. Alguns pacientes apresentam glioma óptico e nódulos de Lisch, que a gente chama que são amartomas da íris. Os gliomas ópticos, eles são tipicamente assintomáticos, tá? E não, normalmente não vão requerer tratamento, até porque não tem como você bombardear de radiação, por exemplo, o nervo óptico, você vai matar o glioma e vai matar o nervo também, então a pessoa vai ficar cega. Então, às vezes, não tem muito que você possa fazer. Agora, se eles crescerem muito, aí você tem que fazer a ressecção cirúrgica, né? Pacientes com neurofibromatose tipo 1 também podem ter outras alterações de paredes arteriais, como é uma coisa ampla. Pode levar, inclusive, o paciente a ter síndrome de moia-moia, né, que é a estenose ou oclusão das artérias do polígono de Willis. Pode levar à associação com aneurismas intracranianos. Por que as manifestações cutâneas e vasculares cerebrais são tão ah, juntas, andam tão juntas assim, gente? Porque a origem embrionária é a mesma, né? O sistema nervoso central e a pele se originam do ectoderma. Então, como a gente tem a mesma origem embrionária, muitas doenças de pele são manifestações de doenças do sistema nervoso central, incluindo as doenças relacionadas ao estresse, né? Você tem uma série de lesões cutâneas, muitas vezes relacionadas a estresse, a problemas ansiosos, etc., em que você tem essa manifestação. E nós temos outra estrutura que também é muito comum de origem neuroectodérmica, que é a suprarrenal e uma parte do rim. Por isso, rins policísticos, lesões de suprarrenal, você tem que investigar para aneurisma cerebral, para uma série de coisas, pela origem embrionária. Se a gente entende isso, a gente entende o porquê dessa associação, né? E mesmo quando não tem manifestações ao nível do encéfalo, algumas crianças portadoras de neurofibromatose têm distúrbios de aprendizagem e têm macrocefalia discreta, tá? Então, acredita-se que faz parte da síndrome genética essas crianças terem um retardo mental, mesmo que não tenham manifestação intracraniana. Algumas, tá? Não são todas. As manifestações são bastante variáveis de pessoa para pessoa. Já a schwannomatose relacionada ao gene NF2,
né? O que a gente mais tem de manifestação clínica são os schwannomas vestibulares bilaterais. Eles desenvolvem-se e tornam-se sintomáticos na infância ou no início da idade adulta, final da infância e início da idade adulta, né? E vão levar o paciente à hipoacusia, a, às vezes tem cefaleia, tem paralisia facial, podem aparecer lesões de oitavo par craniano, e os familiares podem apresentar gliomas, meningiomas ou schwannomas, porque é uma doença genética, tá? Já a schwannomatose não NF2, a gente tem vários schwannomas que desenvolvem-se em pares cranianos espinhais e periféricos. Os schwannomas vestibulares, no entanto, não se desenvolvem e esse paciente não tem surdez. O primeiro sintoma de schwannoma geralmente é dor, tá? Então, o paciente tem muita dor pela origem da bainha do nervo, né? Vocês sabem que a bainha do nervo é um isolante para que você não tenha transmissão de impulso todo o tempo. Quando você tem uma lesão dessa bainha, seja por uma neuropatia, por exemplo, diabetes, falta de vitamina B, ou surgimento de tumores como o schwannoma, você começa a dar estímulos contínuos e normalmente são estímulos dolorosos. Não é uma dor como você bater o pé e ter um processo inflamatório. São dores neurais. As dores neurais, normalmente, elas se manifestam com dor tipo choque, ou parece um relâmpago. As pessoas descrevem das maneiras mais estranhas possíveis, mas é muito incômodo. Então, quando você tem a schwannomatose não NF2, normalmente as dores são bem intensas. Bom, e como é que a gente faz o diagnóstico? Basicamente, o diagnóstico é feito por avaliação clínica. Podemos usar exames de imagem, ressonância no cérebro, TC de crânio, na coluna, se a gente suspeita plexiforme, e algumas vezes exames genéticos. Algumas, bem poucas vezes, isso é necessário, porque nós temos critérios, como eu disse para vocês, específicos para o diagnóstico. Então, para eu diagnosticar neurofibromatose tipo 1, a doença de von Recklinghausen, se o paciente teve um dos pais diagnosticados com neurofibromatose tipo 1 e atender pelo menos um dos critérios que estão abaixo, você não tem dúvida disso. Se o paciente não tem um dos pais diagnosticados, mas tem mais, igual ou maior que dois dos seguintes critérios abaixo, presente, é bem provável que esse paciente tenha neurofibromatose tipo 1. E quais são os critérios? Igual ou maior que 6 máculas de café com leite, com maior que 5 milímetros de diâmetro, tá, em pacientes pré-púberes, e maior que 15 milímetros de diâmetro nos pacientes pós-púberes. Sardas ou manchas nas regiões axilares e inguinais, dois neurofibromas de qualquer tipo ou um neurofibroma plexiforme, glioma de vias ópticas, nódulos de Lisch, uma lesão óssea distinta e uma variante patogênica heterozigota de NF1. Tá? Então, todas essas possibilidades não precisam estar presentes. Você precisa ter, se o pai tem o diagnóstico, apenas um desses critérios abaixo. Se os pais não têm, apenas dois desses critérios já me diz que esse paciente tem neurofibromatose. Tá? Então, assim, você vê que eu não preciso do exame genético para fazer esse diagnóstico. Eu não sei se vocês têm ideia de quanto custa um exame genético para fazer isso. Assim, o mais barato deve estar rondando por volta de uns 10 a 12 mil reais, assim, para fazer. Então, assim, não é uma coisa tão simples de fazer assim. E não precisa. Muitas vezes você vê, eu já peguei pacientes aqui do SUS com suspeita, exame genético para confirmação de neurofibromatose. Gente, se tem os critérios, está descrito, não precisa do exame genético, né? Não precisa fazer isso. E como o SUS não cobre algumas vezes, a família fica desesperada, porque uma vez que o médico disse que tem que fazer o diagnóstico genético, a família fica desesperada, ela quer fazer esse diagnóstico. Eu digo assim, olha, não vai mudar em nada, o seu diagnóstico está dado. Saber geneticamente o que é não vai mudar o tratamento. Assim, não tenho dúvida do que é. Na neurofibromatose tipo 2, tá, a gente tem que ter um dos seguintes critérios: schwannomas bilaterais vestibulares ou uma outra variante patogênica. Tá? Ou, né, dois dos seguintes outros critérios aqui: o schwannoma ser apenas unilateral, mas tem um parente do primeiro grau que não seja irmão com neurofibromatose tipo 2. Ou tem outros meningiomas. E assim tem os critérios, eu não vou ficar lendo os critérios, qualquer busca que vocês façam isso para diagnóstico de neurofibromatose, esses critérios do consenso internacional para neurofibromatose estão lá presentes, e vocês veem que são critérios que basta uma historinha e um exame clínico que você fecha o seu diagnóstico. E a
Neurofibromatose não NF2 também tem os seus critérios aqui, né? Tumores da bainha de nervo híbrido, patologicamente, o paciente não atende critérios de estivanomatose relacionada ao NF2, então você vai classificando e fecha o diagnóstico. Na verdade, não faz muita diferença você saber se isso é NF1, NF2, não NF2. Você fecha o diagnóstico de neurofibromatose, porque não tem muita diferença. Se o tumor crescer, você vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica. A maior parte deles não são sensíveis à radioquimioterapia, porque são tumores histologicamente benignos, mas podem ter problemas com dores e com compressão de estruturas. Também pode haver destruição óssea, pode haver alteração da postura. Então, são pacientes que, independente do tipo que você diga da neurofibromatose, mais ou menos a história clínica é a mesma. Por isso que a gente acaba classificando tudo dentro de neurofibromatose, né? Então, não muda muito você dar o diagnóstico específico. Não precisa ser na primeira consulta dizer, não, isso é von Recklinghausen, não, isso é NF2. Não vai mudar muito. Muda para quem faz pesquisa. Para quem faz pesquisa, isso tem um interesse. Para a gente que trabalha clinicamente, não faz tanta diferença você ter essa filigrana de dividir mesmo. Depois, com o tempo, você acaba pegando e identificando qual o tipo que o paciente tem. Tá? Então, todos esses dados estão disponíveis, vocês conseguem pesquisar isso sem problema nenhum. Tá? E a grande questão é, o que que eu faço? Né? Tudo bem, eu vi que não é difícil, dá para fazer o diagnóstico, eu tenho as máculas, eu tenho os neurofibromas, eu tenho toda uma classificação clínica, eu faço o meu diagnóstico, eu não precisei chegar no meu teste genético, mas o que que eu faço agora que eu tenho o diagnóstico de neurofibromatose? Bom, a primeira coisa é acalmar o paciente e dizer que ele será um acompanhamento para o resto da vida dele. Um bom aconselhamento, aí nessa questão de você ter reprodução, vale um bom aconselhamento genético, ou se você conseguir identificar qual é o tipo, né? Se você identificar como von Recklinghausen, por exemplo, você tem que aconselhar esse paciente se ele realmente quer ter um filho dele mesmo, porque a transmissão é autossômica dominante. Então, sabe, você é uma decisão dele, você não pode intervir nisso, porque teoricamente não é uma doença incompatível com a vida, ou que, né, se ele quiser reproduzir é um direito dele. Mas é bom um aconselhamento genético, conversar, tudo que ele está passando direitinho para orientá-lo. Eu acho que a grande questão do tratamento, já que se pode dizer tratamento, né, porque você não está tratando a neurofibromatose, não se trata de uma doença genética. O que você está tentando é um paliativo, né? Aliviar os sintomas que a neurofibromatose traz. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é a remoção cirúrgica, tá? Por inúmeras técnicas. Agora, quando o tumor é muito grande, você pode tentar a remoção a céu aberto, por vídeo, por laser, por eletrocautério. Mas quando você tem esse tumor, esse processo expansivo, comprimindo alguma estrutura que te traga algum sintoma importante. Para tumores malignos, se você removeu confirmadamente esse meningioma se transformou no, a gente chama de degeneração pissanomatosa, num meningioma maligno ou no chimanoma maligno, que é raro de acontecer, mas pode. Aí químio, você pode em alguns momentos pensar em rádio, porque a radioterapia é diretamente em cima do nervo, onde eles se originam, você mata o nervo também. O nervo não é você já deve ter visto pacientes que fazem radioterapia para outros tipos de tumores e desenvolvem neuropatia. É uma complicação da radioterapia, porque os nervos não toleram radiação em dose alta. Então, infelizmente, acontece de você ter sintomas. Nos casos dos tivanomas vestibulares, cirurgia e bevacizumab em casos específicos. A cirurgia tem alto risco de deixar um paciente com sequela auditiva. Por isso, a gente normalmente espera que o paciente praticamente já tenha perdido a audição para você fazer a ressecção do tumor. E para a schwannomatose não NF2, primariamente a gente vai tratar as dores. E lembrar que são dores de origem neuropática. Então, dor neuropática não se trata com anti-inflamatório, nem com morfina, tá? Você vê que o paciente tomando morfina não melhora, porque não é um processo inflamatório de dor. É um processo por destruição da bainha do nervo. Então, você usa estabilizadores da membrana neuronal. Essas dores, elas são tratadas com drogas como antidepressivos e anticonvulsivos, né? Agora tem vários antidepressivos e anticonvulsivos mais modernos, como a pregabalina, como a duloxetina, como a gabapentina. Mas mesmo os mais antigos, como oxcarbazepina, carbamazepina, etc., a amitriptilina, nortriptilina, funcionam para esse tipo de dor. Então, cuidado quando vocês forem tratar. Às vezes a gente está na maior boa intenção fazendo um analgésico bem potente, opioide, etc., não vai aliviar a dor do paciente, porque é uma dor neuropática, né? Não é uma dor de um processo inflamatório. Então, isso tem que estar bem claro na nossa cabeça
quando a gente vai tratar esses pacientes e trabalhar esses pacientes a longo prazo. Vocês viram que não é uma coisa difícil. A suspeição ela é muito simples. Assim, você consegue. Eu digo sempre que a suspeita salta aos olhos, né? Por que salta aos olhos? Porque você vai ver os neurofibromas, você vai ver as máculas, você vai ver a história da família, você não. É quase que impossível você não suspeitar e não fazer o diagnóstico. E não precisa se desesperar. A gente tem que entender que vai tratar esse paciente a longo prazo. O que pode acontecer é que o tratamento da dor torne-se muito difícil para um ambulatório, você tem que acabar encaminhando para um ambulatório específico de dor, com implante de catéteres, etc., para que você possa tratar esse paciente a longo prazo e alívio dos sintomas dolorosos dele, risotomias, etc. Aí nisso pode complicar um pouco, mas você consegue fazer o diagnóstico em qualquer ambulatório que vocês estejam, em qualquer posto de saúde que vocês forem trabalhar, vocês conseguem levantar a suspeita e fazer o diagnóstico sem problema nenhum de um paciente com neurofibromatose, tá? É claro, né, gente? Aqui estão algumas referências que eu usei. É claro que isso aqui é uma introdução. A partir daqui vocês estudem mais, mas vocês conseguem entender que não é difícil conduzir dessa forma. E para ficar bem claro na cabeça de vocês, eu separei alguns pontos que eu acho extremamente importantes, assim. A gente tem três tipos principais de neurofibromatose: a NF1, a schwannomatose com NF2, que tem os schwannomas vestibulares, e a schwannomatose não NF2, que geralmente tem schwannomas em plexos, etc., que dá muita dor para o paciente. Em geral, a neurofibromatose tipo 1 tem anormalidades cutâneas, neurológicas e ósseas, mas pode afetar quase qualquer parte do corpo, tá? A neurofibromatose tipo 2 causa os schwannomas vestibulares e a schwannomatose, ou não NF2, provoca múltiplos schwannomas não intradérmicos, tá? Mas não provoca os vestibulares. O diagnóstico ele é feito com base com critérios clínicos. A neuroimagem é feita se os pacientes têm anormalidades neurológicas. Como assim, Frederico? Bom, eu já fiz o meu diagnóstico. Eu sei que o paciente tem neurofibromatose, mas ele está ficando hemiplégico, então provavelmente um neurofibroma desse está crescendo mais. Eu faço uma imagem para me dizer se está crescendo, para ver se, olha, tem indicação cirúrgica, não tem indicação cirúrgica, o que eu vou fazer, como é que eu vou planejar. Mas o diagnóstico de neurofibromatose já foi feito, ele não é apoiado na imagem, ele é apoiado nos critérios clínicos, tá? Neurofibromas que causam sintomas graves têm que ser removidos cirurgicamente, mesmo com o risco de sequelas. Isso tem que estar claro para o paciente, porque se você não remover, ele está crescendo, ele vai deixar a sequela de qualquer forma. Então você tenta remover para o alívio e para tentar intervir e deixar o paciente naquele nível de sintomas, e não a piora que vai ter se você não fizer nada progressivamente. Tumores malignos podem exigir quimioterapias e, em casos específicos, os tivanomas vestibulares podem ser tratados com bevacizumab, que é um inibidor do fator de crescimento endotelial vascular. Mas isso ainda é bem experimental ainda, tá? Ainda não se tem um protocolo específico, mas você pode tentar já, ainda não, você está autorizado, tá? A schwannomatose não NF2 tem que ir um tratamento sintomático, principalmente para o manejo da dor, e só se recomenda exame genético em paciente com suspeita de neurofibromatose, mas que não atendam os critérios clínicos, tá? Porque pode ser que você olhe e fale, não, cara, isso aqui. Pô, tem neurofibroma, mas não tem seis máculas, não tem dois meningiomas, pá, mas eu acho que é, mas está muito parecido. Mas aí, nesse caso, você tem autorização para pedir um exame genético, você tem uma justificativa. Mas eu diria para vocês que menos que 1 a 5% dos casos vocês precisarão chegar nisso. Todos os outros casos, uma boa história clínica, uma boa avaliação, um bom exame clínico vão te dar o diagnóstico, tá? Era isso. Eu tentei deixar um tempinho para a gente poder conversar um pouquinho se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, tá? Muito obrigado. Eu acho que eu consegui em menos de uma hora, né? 45 minutos certinho para não cansar ninguém, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade, gente. É uma doença bem específica. Só uma curiosidade, por que que vocês escolheram esse tema assim? Que é bem Então, específico. Vocês viram algum eu paciente? começou a vir muito no meu Instagram sobre neurofibromatose. E a gente não teve ainda nenhum contato, nem com o paciente, nem com a matéria em si. Aham, E daí, tipo, eu fui tentar ir atrás para ver, e realmente, se você pega um livro, é muito grande, porque ele muito. realmente divide, né? E Aham. parecia algo tão abstrato que eu pensei em trazer, porque é algo que a gente realmente tem pouco contato, pouca aula, e achei bem curioso. Eu vi um caso de um médico de Curitiba que estava postando sobre isso também, e achei interessante a gente falar sobre. Para quem gosta de neuro, você acabará vendo.
Então, você acabará vendo o paciente. Que eu me lembro, assim, rapidamente no meu consultório aqui, eu devo ter uns quatro ou cinco, e isso que a gente atende a região inteira, né? Uns quatro, cinco pacientes. Eu imagino que os outros colegas não tenham muito mais do que isso também, porque não é uma coisa tão comum assim. Tá? E desses quatro, cinco, dois, assim, nem dá para fazer dizer que eu vou fazer o diagnóstico. Uma menininha está entrando na adolescência, porque o pai tem. Então, assim, então, o pai chegou, eu olhei na cara dele, tinha neurofibromatose. Ah, eu trouxe a minha filha porque apareceu um carocinho e falou, olha, ela tem neurofibromatose. Então, assim, mas não é uma coisa tão comum, mas é verdade. Assim, eu também recebi algumas notificações que estão aparecendo. Deve ter alguma droga nova surgindo para empresa farmacêutica fazer propaganda para a gente gastar milhões com isso para tratar, porque quando a propaganda começa não é à toa, né? É, porque realmente começou a aparecer muito, Ah, daí fiquei bem curiosa mesmo sobre o assunto. Eu acho que agora, depois da aula, ficou muito claro. Tipo, a questão da divisão, a questão que não é tão complexo assim, né? Querendo ou não, tá não, tudo interligado. sim. É que, na verdade, assim, muitas doenças neurológicas, elas começam no mesmo saco, né? Assim, por exemplo, antigamente você tinha demência, né? Aí você começou a entender que você tem demência de Alzheimer, você tem demência vascular, você tem demência frontotemporal, você também começou com neurofibromatose, mas agora a gente entende que são genes diferentes, as manifestações clínicas são distintas, etc. Por exemplo, é até difícil você dizer o que é pior. É melhor você ter uma neurofibromatose tipo 2 que você fica surdo, mas só fica no vestibular, ou ter uma neurofibromatose não NF2, que você não fica surdo, mas tem dor pra caramba, assim, então, assim, essas questões são interessantes para vocês terem uma conversa com o paciente quando você identifica o tipo de prognóstico futuro. Tá? Olha, você tem grande chance de ter problemas com dor, a gente tem que ficar de olho. Então, o prognóstico futuro que o paciente vai te perguntar, como é que vai ser minha vida, o que que eu vou fazer daqui para frente, como é que vai ser. Então, é sempre bom você ter uma ideia de como isso se manifesta. Mas se você tem esses conceitos na cabeça, isso não é difícil de manejar, não. Você consegue identificar e diagnosticar e manejar sem problema, tá? E abordar de um jeito que não assuste, né? Igual o doutor acabou Ah, falando ali para nós. Super interessante ter esse conhecimento para passar pro é, nosso porque, paciente. porque assim, você pode desenvolver coisas graves? Pode, tá? Mas pode ser que não também. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso para meus pacientes. O paciente pergunta assim, como é que vai ser o futuro? Eu falo, olha, eu gostaria de saber também, saber o meu futuro. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer um monte de coisa, assim, mas a gente vai ter que te acompanhar e ver até o final. Mesmo quando você dá diagnóstico ruim, né? Eu já tive pacientes que, quando você tem mais contato, assim, mais intimidade com o paciente, eu falo, olha, eu já tive um paciente, uma história, né, verdadeira de um paciente assim, com um glioblastoma. Eu falei, olha, você tem um ano de sobrevida. Conversamos várias vezes, falei, sou sobrevida de um ano. Aí ele falou assim, olha, então eu fui ler, imagino, e o senhor vai me acompanhar durante todo esse período? Eu falei, não sei, né? Eu posso sair do consultório aqui e morrer ali na esquina atropelado, né? Ninguém sabe o futuro, entendeu? Então, assim, é um prognóstico, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Você ficar sofrendo por antecipação não vai resolver o problema. Então, vamos tentar te acompanhar da melhor maneira possível. E hoje em dia, né, o maior susto, o maior medo para mim, quando eu comecei a residência, eram os pacientes com dor. Mas o ambulatório de dores, também já vão 30 anos que eu me formei, né? Os ambulatórios de dor, as técnicas para tratamento de dor melhoraram muito. Então, se você, eu não digo que você consiga tirar toda a dor do paciente, mas você consegue um bom controle dessa dor do paciente. Tá? Você consegue ter um controle adequado para que ele tenha uma qualidade de vida, que é o objetivo, né? É, a gente está tendo bastante contato com a parte de reumatologia também no ambulatório, que pega muito essa questão da dor, né? Sem E dúvida. realmente é uma das coisas mais complexas, eu acho, que a Muito gente difícil. enfrenta. Principalmente porque no ser humano você não pode afastar na questão da dor a questão psíquica do ser humano, né? Sim. Ganho secundário, o momento que o paciente está, então tudo isso a gente às vezes tem uma tendência a não levar em consideração, né? E é difícil que você. Eu tinha uma paciente que tinha. Tratava até com o Michael que dá aula para vocês. Era Sim, aham. era uma senhora que tinha dor de cabeça e dores, várias dores, né? Tipo uma fibromialgia mesmo. Só que ela tinha todos os filhos longe. Quando os filhos vinham visitá-la, ela ficava bem, sabe? Aí ela começava a ficar bem e eles diziam que ia embora. Quando eles diziam que ia embora, ela voltava a piorar todas as dores. E aí ficava nesse jogo o tempo todo. Isso quer dizer que ela não tem a dor? Não, ela tem a dor. Isso quer dizer que ela não tem um problema? Como muita gente fala, é um piti, isso é ridículo, é um problema psíquico, ela precisa ser tratada, né? Ela precisa de ajuda. Mas tem todo esse ganho secundário.
Às vezes as pessoas me perguntam, por que que você gosta de trabalhar com criança, né? Eu gosto de fiz neurocirurgia pediátrica. Porque crianças, pelo menos isso, elas são mais diretas, assim, quando elas melhoram mesmo, elas pulam da cama e querem brincar, né? Não tem aquela coisa do idoso ficar, agora minha família tá aqui, eu tô sofrendo. Criança é mais direta nisso, né? É É mais bem triste, visível, né? é mais triste de você dar o diagnóstico, eu acho, assim, mas na recuperação é mais fácil, né? Alguém Mas quer conversar sobre o assunto? Alguém tem alguma dúvida, algo para compartilhar também? Se alguém já viu, já teve contato, né? acho que é difícil que alguém tenha contato, é só em um ambulatório muito específico, assim. Sim. O pessoal que está em Curitiba, de repente. Talvez no maior possa ter, né? Sábado tá todo mundo a fim de ir descansar já, né? E daí a gente está na semana pós-provas Aí também. tá todo mundo de ressaca. Aham. Não, tranquilo, gente. Quando vocês precisarem, pode me avisar. Depois você me manda a gravação, cara, que eu guardo Sim, tudo, mando sim. tá bom? Tá bom, então. Acho que era isso. Ninguém tem nada Imagina. para compartilhar. A gente fica grato e agradece mais uma vez Obrigado. pela disponibilidade. Muito obrigada mesmo pela aula, esclareceu muita coisa. Imagina. Até a E a próxima. gente combina mais ainda. Isso. Bom fim de semana para vocês, né? Para vocês também. Tchau. Tchau.